Salve, meu povo! Bom dia! Nós novamente aí com o nosso login 548 Café da Manhã com Informática, beleza? Então simbora, vamos lá para mais uma, Café da Manhã com Informática. Logo, logo, oficialmente nós estamos aí com o nosso site no ar, para vocês acompanharem o material, ativar aí o nosso canal do YouTube. Então logo logo a gente já consegue evoluir nesse sentido, tá bom? Mas aí vamos para o nosso 5º episódio, e aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre arquivos e de maneira especial sobre extensão de arquivos, tranquilo? Então, continuemos aí com nossas abordagens. Antes da gente entrar numa parte específica de arquivos aí, que é as extensões. Então, vamos só retomar alguns conceitos relacionados aí à parte de arquivos, tranquilo? Então, o que nos diz aí os conceitos relacionados ao que diz respeito aos arquivos? Então, arquivo é um conceito que eu preciso lembrar de arquivo, é que a única informação, a única forma que eu tenho de guardar informações nos sistemas computacionais é no formato de arquivo, né? Não tem outra maneira. Isso a gente precisa lembrar, isso é uma informação importante. E como eu preciso guardar essa informação nos sistemas computacionais, a forma de se armazenar essas informações é no formato, no modo do chamado arquivo. E aí, para a gente lembrar que todo arquivo ele é constituído de nome, ponto e extensão. Então, são duas informações diferentes. E o que separa o nome de uma extensão é um ponto, né? Então, esse ponto separa o nome que o usuário geralmente dá, da sua forma, né, para representar ou para mencionar aquele determinado documento que está sendo salvo, seja uma imagem, um texto. E a extensão geralmente é uma assinatura que o programa que eu estou usando vai dar, né, a esse arquivo. Então, geralmente é essa aí a composição que a gente tem nessas situações, tá bom? Estou sem imagem aí de novo. Tranquilo, vamos lá. Bom, esse nome desse arquivo ele pode ter até 256 caracteres, tá? E a extensão, geralmente, entre 2 e 4 caracteres é o que a gente usa para a extensão do arquivo. E a extensão, então, que é essa assinatura dada pelo programa, ela representa, né, representa o tipo do conteúdo. Então, se esse arquivo é um arquivo de texto, se é uma imagem, se é uma música, se é um vídeo, então a extensão permite essa identificação. Então, é uma assinatura que o programa gerador desse arquivo, que está criando o arquivo, está salvando o arquivo, ele vai dar a esse arquivo, tá bom? Então, sempre com essa característica, com essa propriedade, beleza? Bom, e aí, claro, a gente guarda esse arquivo em um determinado local, que são as unidades fixas ou removíveis. Aqui que eu preciso lembrar nesse contexto? Eu preciso lembrar que esses arquivos eles precisam ser salvos em um determinado local, que é as unidades, e ao salvar esse arquivo, tanto no nome quanto na extensão, tem caracteres que a gente não pode usar para a composição do nome do arquivo. E esses arquivos somam um total aí de 9 caracteres que não podem ser usados para a composição, né, do nome desses arquivos nos sistemas computacionais. Tá? Se eu uso um desses caracteres, automaticamente há uma reclamação, né, vamos assim dizer, do sistema operacional,
mencionando, né, a ideia de que não, eu não devo fazer isso, não é possível fazer isso. Salve, salve aí, Tigas Bill aí, acompanhando aí com a gente, tá? Então essa nomenclatura não pode conter determinados caracteres. Que caracteres são esses? Então tá aí os caracteres que não podem compor, não podem aparecer no nome dos arquivos. Então a gente tem as aspas. Então aspas não pode, tá? Eu não posso ter dois pontos. Eu não posso ter asterisco. Não posso ter as barras, que são 3 barras, né? Barra normal, a barra chamada de Morey e essa outra barra que é barra invertida, tá? As 3 barras não podem. Não pode a interrogação e não podem os sinais aí maior que e menor que, não podem ser usados. Então são caracteres que não podem ser usados aí para compor o nome dos arquivos e das pastas dentro de um sistema operacional. Não estou falando só do Windows, não. Dentro de um sistema operacional. E aí, com base nisso, a gente vai ter, então, a ideia de que nós temos extensões diferentes, tá? Já que a extensão é uma assinatura do programa que está gerando o arquivo. E essa assinatura permite o reconhecimento, né? Permite que eu reconheça o conteúdo desse arquivo com base na assinatura. Ah, professor, mas a gente não vê mais a assinatura, a gente costuma ver o ícone. Isso é verdade, tá? A gente, nos sistemas convencionais, a gente vê o ícone. Então, esse ícone aqui representa um arquivo do Word, que aí pode ter a extensão .doc ou .docx, a depender da versão que eu estou utilizando. Perfeitamente correto essa abordagem. Então, a gente está acostumado a ver os ícones e não mais as extensões, tá bom? Então, isso é comum no sistema operacional, porque isso aqui passou a se tornar uma área técnica, mas a banca ela vai lembrar isso para a gente no formato aí de extensão, tá bom? O crédito dessa imagem aí, a galera lá da Informática Nota 10, tá? Peguei essa imagem lá com eles, então tá o crédito aqui, né? Para a gente mencionar a fonte da informação. Então eu vou ter extensões usadas na compactação de arquivos, eu vou ter extensões usadas para documentos de texto, tá aqui, documentos de texto, extensões usadas para arquivos de áudio, aqui, extensões usadas para imagens, extensões usadas para arquivos que são os executáveis, que são os programas propriamente ditos do sistema. A mais comum aqui, evidentemente, que é a exe, tá? Extensões usadas para arquivos de vídeo, a gente conhece muito aqui. Essa aqui geralmente é a que é usada em dispositivos móveis, né? Então, celulares geralmente usam muito essa extensão. E essa aqui, as outras de maneira geral são usadas mais para dispositivos computacionais aí, PC, notebook, tá? Para representar arquivos de vídeo. Mas essa MP4 aqui é bastante conhecida, a AVI também é bastante conhecida, tá? Então são todas representações de arquivos de vídeo. Aí eu tenho as executáveis, os de imagem, né? Essa aqui é uma clássica. A gente tem algumas questões de banca, né, cobrando realmente as extensões de imagem. Então, BMP é geração de imagem lá dos softwares mais antigos, tá? Depois a gente tem JPG, mais recente. GIF, que são as imagens com pequenas animações, tá? PNG, que hoje é a imagem que a gente usa com mais efetividade dentro dos sistemas todos. E TIFF, que também é um formato de imagem. Então são extensões, né, que é a assinatura ali para gerar imagem dentro do sistema computacional. Aí eu tenho aqui também as extensões de áudio. A gente conhece muito o MP3, né? O AAC e o AC3 são usados em dispositivos móveis também, muito usado. O OGG também, tá? Para dispositivos móveis, arquivos de áudio, né? Dispositivo móvel.
Aqui são os de texto, né? Esses são bastante conhecidos. Esse TXT aqui, ele é específico do bloco de notas, tá? O bloco de notas que é esse ícone aqui, ó, tá? Então o TXT, ele é específico do bloco. Perdão, vamos fazer a correção, né? Esse aqui é o RTF, tá? O TXT, que é do bloco de notas, geralmente eu tenho um ícone assim, né? Então só fazer justiça aqui. Isso aqui é como se fosse uma caderneta, um aramezinho de uma caderneta. Eita, esse desenho de hoje ficou caprichado, hein? E aí você tem umas linhas aqui, como se fosse um bloco de anotações, tá? É isso aí. E aí aqui eu tenho, esse aqui é do WordPad. Nós vamos falar disso, que são os acessórios do Windows. Acessórios são programas que são nativos do sistema operacional e geralmente usado com funções, né, ou com a finalidade ali específica, tá? Então aqui eu tenho as principais extensões citadas pela banca, e aqui eu tenho mais uma extensão, que é a extensão usada para compactação de arquivos. Então a gente tem programas que a gente usa para comprimir o arquivo, diminuir o seu tamanho, para permitir, por exemplo, que ele seja enviado pela internet com maior velocidade, tá? Às vezes até para fazer o armazenamento de arquivos, e a gente usa muito para guardar um conjunto de arquivos. Você tem 10 arquivos, você quer guardar, ou tem 50 arquivos, então para a gente não guardar um por um, geralmente o que a gente faz é eu compacto os arquivos, junto todo mundo em uma pasta e gera um arquivo só, e esse arquivo sozinho eu guardo ele, então é melhor do que guardar 100, tá? Claro, dentro desse existem lá os 100 arquivos, mas isso facilita tudo, manipulação, armazenamento, tá? Imagine que você tem que mandar 30 arquivos por e-mail, então você vai, imagine o trabalho que dá anexar, né, os 30 arquivos, ou forem mais arquivos, então é mais saudável você pegar aquela pasta que tem os arquivos, você compacta ela e você manda para o destino, para o e-mail do destino, o arquivo que é compactado, tá? Isso vai fazer com que a gente ganhe tempo, tá? Então a gente usa geralmente esse recurso com esse significado, com esse sentido aí, para facilitar a vida do usuário, né? E também de quem vai receber o arquivo lá na outra ponta, beleza? Então geralmente é assim que a gente procede quando a gente trata aí essa questão das extensões, tá bom? E no caso específico da compactação, essas são as extensões mais comuns, né? Acho que as duas de cima aqui, ó, são as mais utilizadas hoje, a zip e a rar. .zip e .rar. Então .zip é um arquivo compactado e .rar também. Esse GZ, ARJ e tem também o tar-GZ, que é o tar, ele também é uma extensão de compactação. O GZ e o tar-GZ ele é mais comum no Linux, no sistema operacional Linux, e o ARG também é do Windows, e todos esses a gente usa no Linux, né? Mas o tar-GZ e o GZ eles são mais usados no Linux. Mas usamos todos em todos os lugares aqui, tá? Tanto no Windows quanto no Linux. Então tá aí. Então é importante a gente bater o olho na extensão e pelo menos ter uma identificação, uma prévia, tá? Do que seria esse arquivo, o tipo da informação que esse arquivo vai guardar nos sistemas computacionais, tá bom? Importante essa percepção acerca dessa informação, tá bom? E aí tá. Essa questão aqui, ela é uma questão que a gente usa de dois caracteres, que são chamados caracteres coringas, para representar o conteúdo de um determinado arquivo, tá? Então, para que servem esses dois caracteres chamados de caracteres coringas? Esses caracteres vão permitir que nós possamos
buscar por informação. Então ele é usado muito para a área de quando eu quero pesquisar uma determinada pasta, ou quando eu quero pesquisar um determinado arquivo, tá? Ele vai permitir que eu faça isso de maneira mais efetiva mesmo, tá? E então ele é usado quando eu faço uma pesquisa, quando eu vou buscar alguma informação. Então eu tenho ali o serviço de pesquisa dentro do Windows, ou até mesmo numa página de internet, né, no motor de busca, no navegador. Eu posso então pesquisar por uma determinada informação, e eu posso usar o asterisco e a interrogação para representar caracteres dentro da minha pesquisa. Então, para que serve o asterisco? O asterisco ele substitui um conjunto de caracteres, tá? Então, se eu uso o asterisco, eu posso substituir um conjunto de caracteres. Então, eu posso citar o asterisco e no lugar do asterisco teria ali, então, algumas informações que eu não preciso colocar, mas ele vai buscar essas informações, como se tivesse, tá? E a interrogação, então, o asterisco substitui um conjunto de caracteres ou então nenhum caractere, pode ser vazio também, tá? Então, por exemplo, quando ele faz a pesquisa aqui, ele está pesquisando por um arquivo asterisco, Maria, interrogação, ponto doc, asterisco. O que significa esse asterisco aqui? Aqui pode ter um conjunto de caracteres ou inclusive nenhum. Tá? Então, meu arquivo pode se chamar só Maria, mas pode chamar relatório Maria, tá? Registro Maria, concurso Maria, prova Maria. Tá? Então, está substituindo um conjunto de caracteres. E a interrogação, o papel dela é obrigatoriamente, ela substitui um caractere. Então, é um caractere obrigatório. Tá? Um caractere obrigatório. Beleza? Então, com base nisso, a questão está formulada da seguinte maneira. Maria está tentando localizar um arquivo no seu computador por meio do Windows Explorer. Como ela não está bem certa sobre o nome do arquivo que ela guardou, que ela salvou, ela está fazendo uma busca como mostrada a seguir. Então, a busca que ela vai fazer é essa aqui, quando ela procura pelo seu arquivo. Aí ele diz o seguinte, um nome de arquivo que poderia estar no resultado dessa busca. Então, dentre as alternativas apresentadas, o que ele quer? Qual seria a resposta que o Windows vai me entregar quando eu faço essa pesquisa aqui? Então, o que seria certo aqui? Então, o que eu preciso lembrar? Esse asterisco substitui um conjunto, ó, ou então um caractere ou nenhum caractere. Tá? O asterisco tem essa característica. E a interrogação substitui um caractere obrigatoriamente. Então, nesse lugar aqui aparece um caractere de maneira obrigatória. Então, se a gente for analisar aqui, ó, após a palavra Maria, aqui eu tenho um caractere obrigatório. Aqui ele já tem dois. Ó, então, isso aqui está fora de questão. Não pode ser. Certo? Então, não pode ser a letra A, porque ali eu tenho dois caracteres. Aqui eu tenho Maria e nenhum caractere. Opa, também não pode ser essa questão, porque não tem um caractere obrigatório nessa posição. Aqui eu tenho Maria, ó, e um caractere obrigatório. Opa, essa questão aqui, ó, ela já existe uma possibilidade de ser ela. Maria e nenhum caractere. Não pode. Eu preciso de um caractere obrigatoriamente. A interrogação está me dizendo isso aqui, né? Um caractere obrigatório. E aqui eu tenho Maria 1. Ó. Beleza, ó. Está dentro do meu parâmetro. Então pode ser aqui também. O que diz o resto da questão? Eu posso ter alguma coisa antes de Maria. Então aqui eu tenho ponto .doc. Ó. Alguma coisa antes de Maria. Tá certo. E aqui eu tenho nada antes de Maria. Então pode ser também. Eu não tenho nada. O asterisco pode ser uma coisa
várias coisas ou nenhuma coisa, tá? Ou nenhum caractere, né? Substituir a palavra coisa aí por caractere, tá? E aqui eu vou ter a definição da questão com o final da questão aqui, ó, onde eu tenho o ponto doc, onde ele tem ali a extensão. Então a extensão aqui nesse caso vai definir para mim qual a resposta da questão, porque ele diz, ó, que a extensão aqui é doc alguma coisa. Então pode ser doc simplesmente, ou pode ser docx, doc1, doc10, tá? Doc alguma coisa. Então essa questão que estaria correta com relação à extensão, tá? Mas a gente já sabe que o princípio aqui está errado, essa questão não tem como ser ela. Aqui eu tenho ponto .txt, já perdeu direto, né? Já perdeu porque tem o Maria e sem o caractere, e o txt vai anular isso, ó. Então aqui não pode ser mesmo. Doc1 Maria, docx, a gente já, ó, chance dessa questão aqui tá ser a correta, né? Então lembrar que o ponto e vírgula aqui, gente, ele não faz parte da questão, né? Tá só separando as alternativas, tá? Ponto e vírgula. Mas o ponto e vírgula pode ser usado também, poderia ser, né? Não é normal, mas poderia até entender que estaria correto. Mas é da questão, né? O ponto e vírgula. E aí eu tenho aqui o docx, e aqui eu tenho a resposta da questão, então. Por que não pode ser a letra E? Porque na letra E vai ter XLS, e ele falou que a extensão é doc. Não é isso? A extensão é ponto, ó, ponto doc. E pode ser alguma coisa no final. Pode ser alguma coisa. Pode ser doc. E aqui na resposta aqui vem um docx. Então responde completamente a minha assertiva. Eu tenho aqui a letra C como resposta dessa questão. Então veja que é uma questão que fala que cobra extensão de arquivo. Tá bom? Nessa outra assertiva, o que eu vou ter? Eu tenho aqui a possibilidade, a cobrança. Eu tenho a cobrança aqui de uma questão, Instituto OCP 2018, e ele cobra aqui qual das alternativas a seguir não representa um formato de imagem. Ó, então aqui eu tenho uma questão que traz o conhecimento das extensões de maneira bem específica, e ele quer saber se eu conheço as extensões dos arquivos, de maneira muito especial se eu conheço as extensões que representam formato de imagem, né? É isso que ele está buscando aqui na assertiva. Então, se eu conheço as extensões que representam a imagem. Então, bem tranquilo. Aí eu tanto posso reconhecer as extensões que apresentam a imagem, como eu posso bater o olho e dizer que essa aqui eu tenho certeza que não é. Os dois viés para responder essas questões. Questão como essa, tá? Eu já bato o olho e falo, opa, isso aqui não é. Tenho certeza que não é. Esses outros eu nem sei se é imagem, mas esse aqui com certeza não é. É uma forma de resolução. Tá? Ou então, ter o conhecimento das extensões de imagens vai dizer, essa aqui está sobrando, não é essa. Então, a gente sabe que JPEG é formato de imagem, um dos mais usados hoje. GIF é um formato de imagem com animação, mas continua sendo imagem. Tá? PNG é um formato mais moderno de imagem, onde eu tenho ali geralmente a variação do fundo da imagem, ele é transparente. E aqui eu tenho o formato bitmap, tá? Que é o ponto .bmp, que é um formato de imagem também. Imagem das antigas, é verdade. Então é ponto .bmp. BMP. Então sempre assim que a gente traz essas possibilidades. E claro, evidentemente que aqui, ó, com a resposta que não se encaixa, o XLS. Lembrar que o XLS é uma extensão do aplicativo chamado de Excel. Então Excel observe que no Excel o próprio nome já denuncia a extensão, né? Ele é Excel. E o Excel trabalha com cálculos, e os cálculos geralmente a gente faz com base em dinheiro, em valores. Então, XLS, só para você lembrar que é assim que a gente menciona o XLS para não esquecer, tá bom? Então a extensão XLS pertence ao Excel nas versões mais anteriores, né, antes da 2017, 2007.
2017, 2007 em diante, que ele ganhou um X aqui no final, mas continua representando o XLSX. O XLS é uma extensão do Excel. Tranquilo? Então hoje trabalhamos aí com a questão dos arquivos, tá? E no nosso próximo encontro, amanhã então, nós vamos retomar ali o sistema operacional Windows e vamos falar de área de trabalho, os seus elementos, os elementos que constituem a área de trabalho, e vamos falar também e trazer questões sobre esses aspectos, né? Quem é que constitui a área de trabalho do Windows ali? Então eu tenho geralmente a imagem de fundo de tela, o plano de fundo, o papel de parede. Aí eu tenho ícones que são nativos do sistema operacional. A lixeira está incluída nesse ícone, que foi inclusive tema do nosso café com informática de ontem. Tá? E aí eu tenho barra de tarefas e os elementos que compõem a barra de tarefas. Acerca desse conteúdo, a gente adiciona aí as teclas de atalho usadas na área de trabalho e também o conceito de área de transferência. Tá? Então esse conceito também é importante para a gente entender alguns recursos de troca de informações entre aplicativos, como por exemplo, quando eu copio uma informação de uma página de internet e colo essa informação dentro do Word, eu estou trabalhando esse recurso que é a chamada área de transferência, que é diferente de área de trabalho. Por isso que eu preciso trazer esse tema, esse conceito para a gente abordar, discutir e resolver uma questão ou duas aí a esse respeito. Tranquilo? Então nessa manhã maravilhosa de sábado, dia 6/1 desse ano, que vamos aí torná-lo excepcional, que vem esse concurso e que nós possamos efetivar o maior número de questões possíveis, e eu estou aqui para ajudar você nessa missão, tá? Então informática aí, para que a gente possa desenvolver essas habilidades, beleza? Então, pílula de hoje entregue. A gente conversou sobre extensões dentro dos sistemas operacionais, aqui representado pelo sistema operacional Windows, alvo de cobrança da banca, certamente para esse edital, pensando aí a princípio na Prefeitura de Vitória da Conquista, tá bom? Grande abraço para vocês então aí, que Deus nos abençoe em mais esse dia e que nós possamos então fazer um dia excepcional, né? Um dia cheio de luz, de boas interações, de boas intenções, de boas trocas de energia com as pessoas com as quais nós nos encontrarmos no dia de hoje. Valeu? Então, um grande abraço aí para aqueles que descansam hoje, um bom descanso, para os que trabalham, um ótimo dia de trabalho, né? Valeu, minha gente, grande abraço para vocês aí. Valeu, valeu. Até amanhã. Amanhã, mesmo horário, hein? Vai fugir não. Aguenta a pressão aí, tá bom? Show de bola. Obrigado aí pela participação do Thiago aí com a gente. Tigas, né? Tô deduzindo que seja Thiago aí. Tigas Bill, valeu, cara. Grande abraço aí. Obrigado aí por acordar cedo, né? Tá com a gente aí nesse dia de hoje. Valeu? Espero que hoje tenha resolvido a questão do teu concurso aí, ó. Show de bola, hein? Valeu então, meu querido. Grande abraço e até mais.